demorou um pouquinho entrar aqui, a trilha tocou, mas é porque a gente estava alinhando aqui para a entrevista. Bom, recebendo em nossos estúdios a Comissão Especial de Saúde, que vem fazendo um trabalho, inclusive, nos deixando assustados, porque a gente sempre está acompanhando, inclusive por ser imprensa, e nas últimas conversas que a gente teve pessoal com a vereadora Joyce Alvarenga, ela já nos adiantou que, olha, a situação é de chorar. A gente imaginava, né, Lorene, que a situação fosse de chorar, mas a gente só não imaginou que o choro seria tão longo. Acontece que a gente tem uma visão limitada, né? Que é a partir daquilo que nos encaminham. Nós não temos essa autonomia para entrar nos postos e fazer o papel do vereador de fiscalização. Então, a gente já tinha um temor que, de acordo com o que a gente tem visto nas imagens, se confirma e extrapola, né? O que é mais triste. Mas que se torna salutar, tem que ser feito, né? E o que a gente comentou ontem, que não seja visto como qualquer tipo de perseguição ou coisa do gênero. Porque a função ao fiscalizar é abrir os olhos do gestor para coisas urgentes que não estão solucionadas, né? Espero que assim seja visto. Coisa que vem acontecendo há um bom tempo, como nós falamos ontem. Tem posto de saúde que foi denunciado pelo ex-vereador Mauro César há 2 anos atrás, estava com o teto escorado com um pedaço de pau. Que é no Abir Coutinho aqui Coutinho, não é, Joyce? Continua, então, assim, continua. Eu vou pedir autorização aqui aos 2 vereadores para a gente começar com o momento Marisa. De mulher para mulher, Lorene Pedrosa, por favor, faça as honras, primeiras damas. Primeiro, agradecer a presença de vocês 3. Eu sempre acho muito importante. Ou chega para frente ou puxa mais o microfone. Isso. Beleza. Sempre muito importante a presença, né, dos representantes da população em veículos de imprensa para trazer essa transparência do trabalho que vem sendo feito. A gente trocou rápidas palavras, né, durante o evento lá da Câmara e, querendo ou não, a gente, ao você falar que estava muito preocupada, né, com tudo que tinha encontrado, a gente acende aquela luzinha vermelha, porque fala, poxa, já estava grave. E se as fiscalizações têm reforçado isso, eu queria que você falasse, Joyce, hoje, né, até o momento, é um levantamento parcial, você mesma disse que não vão fazer relatórios parciais, mas vão entregar um completo, né, ao fim do trabalho, mas de alguma forma vocês estão dando transparência a esse trabalho até aqui. Eu queria que você salientasse aquilo que acha importante que a população fique esclarecida do que tem sido feito por vocês e o que vocês enxergam que pode ser feito a partir dessas fiscalizações. Bom, primeiro agradecer a oportunidade e dar uma boa tarde aí a todos os ouvintes da 93 Play. Gratidão, é sempre um prazer, Lorene, estar com você, com o Flaviano, com o Gustavo e também, né, com o Cid e com o Cabo Cunha, que são 2 companheiros na Comissão de Saúde, que a gente realmente tem tido muita sintonia para fazer esse trabalho. É importante pontuar isso. A situação ela é mais preocupante do que quando o seu Juarez pediu a Comissão de Saúde, nós achávamos que seria. Porque na medida que a gente propôs uma metodologia de fiscalização que alinha a parte documental, ou seja, né, aquilo que as unidades básicas de saúde têm de ter para funcionar, que está dentro das normativas do SUS, com as nossas visitas em loco, aí a situação ela é pior do que a gente imagina. Nós nos deparamos, são 17 unidades básicas de saúde, o objeto da Comissão de Saúde é a fiscalização da estrutura e do funcionamento das unidades básicas de saúde e da unidade pronta atendimento à UPA. E a gente priorizou, no primeiro momento, conhecer a atenção primária, essas unidades básicas de saúde, porque a gente tem, né, uma ciência de que o problema da UPA é exatamente o não funcionamento adequado das unidades básicas de saúde. E quando a gente vai para essas unidades básicas, a gente encontrou praticamente todas elas, né, ainda faltam algumas, né, para serem fiscalizadas, mas nós encontramos unidades sem equipe completa, profissionais com desvio de função, ausência de material e insumos básicos. É importante frisar que a população de Formiga não tem assistência odontológica preventiva pelo SUS. As unidades básicas de saúde só estão atendendo quando chega urgência, que é aquela pessoa que já chega com o dente todo danificado. Nós nos deparamos, e a gente vai colocar isso no relatório, inclusive com dados das famílias, com crianças de 10 anos com dente podre na boca.
Porque não tem dentista para atender nas unidades básicas de saúde. E quando tem o dentista, falta material para ele trabalhar. Isso é gravíssimo. Unidade básica de saúde que não tem papel higiênico. Nós chegamos numa unidade básica de saúde, teve um paciente com diarreia. Não tinha papel higiênico para o paciente. E aí nós fomos verificar a situação, o estoque, que a gente faz a visita e vai no estoque. No estoque não tinha que boa para limpar posto de saúde. E quando a gente perguntou qual que era a última vez que tinha recebido, eles não lembravam. Falou, é assim direto, é muitos anos. Já nos últimos 4 anos a gente está passando por muita precariedade no acesso Pô, a saúde produtos. pode ter sangue contaminado e etc. Então, assim, é realmente uma situação alarmante, porque, de fato, a gente entende porque que a UPA está sempre cheia. Porque por mais que as equipes são boas, e elas são no sentido assim, de querer fazer o trabalho, de ir além, inclusive, dos esforços. Por exemplo, quem que leva a médica ou a enfermeira, né, Cunha, para fazer uma visita domiciliar pelo NAS? Vocês sabem quem que leva? Não é a prefeitura, não. É a médica que vai no carro dela particular com a gasolina dela ou a enfermeira no carro dela, na moto dela ou na bicicleta. Faz tempo que é assim, né? Não tem. Não tem. Então, a gente entende a UPA está lotada, porque se a unidade básica de saúde não consegue oferecer o que o SUS propõe para atenção primária, que é uma saúde preventiva, ou seja, é trabalhar para que as pessoas não adoeçam, porque se elas adoecerem, a situação, inclusive em termos de onerar o SUS é maior, a gente sabe disso, vai acontecer isso, nós estamos vendo. Então, a isso e muito mais, né, o relatório, nós vamos ter um cuidado, né, com isso, a gente comprometeu de fazer um relatório, por que nós não queremos soltar nada parcial? Porque tudo que nós formos soltar, nós vamos soltar com provas do que nós estamos falando, porque depois tem que ter os desdobramentos do trabalho da comissão. Essa situação que a gente está encontrando na atenção primária da saúde, ela não pode continuar. Há que se ter uma solução, porque a situação ela é de fato grave. Essa questão odontológica, na minha opinião, é uma das mais graves que eu acho que a gente tem em questão de saúde no município. Detalhe, porque Joyce, depois que uma criança perde um dente, como é que recupera? Pois é, e outro detalhe, um problema de cáries pode causar um transtorno numa criança muito maior, como infecção de ouvido, e às vezes, eu tenho um amigo, trabalhou aqui com a gente, que ele estava trabalhando, deu uma inflamação no dente, aquilo virou uma infecção generalizada e passou quase 30 dias no CTI em Divinópolis, entre a vida e a morte. Uma outra coisa, né, o Cid e o Cunha vão falar também, mas assim, uma coisa que a gente visualizou em várias situações nas fiscalizações. Tem posto que tem o consultório odontológico e tem o dentista. Aí a gente percebe, então está funcionando bem. Aí a gente vai ver que não, sabe por quê? Porque o consultório odontológico também é o consultório da psicóloga. Então, quando a psicóloga chega para atender, o dentista não pode atender, ele tem que aguardar. Entende? Isso é um problema. Outra questão, Rosário é assim, por exemplo. Outra coisa, as 2 enfermeiras são 2 unidades básicas de saúde, Rosário 1, Rosário 2, na mesma estrutura física. Né, referenciando uma área aí de quase 11 mil habitantes. As enfermeiras, elas dividem a mesma sala, e aí a maca de fazer o preventivo de mulheres é uma maca. Quando uma enfermeira vai fazer o preventivo de uma mulher, a outra tem que sair. Ontem inclusive, nós observamos isso, né? Isso, então, e o problema do impacto disso é o número menor de pessoas atendidas. Assistência à saúde, exatamente. A assistência à saúde que é comprometida, e uma coisa que a gente está levantando é quais que são os números que está gerando lá no Ministério da Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, que tem que fazer produção, né, quando não se cumpre as metas. Outra questão, tem consultório odontológico que está fechado, tem todo o aparelho. Até tá pintada a sala, né? Eles pintaram recentemente, depois que a gente começou a fazer fiscalização. Mas tem há 4 anos, desde 2019, que não tem dentista. E esses dentistas contratados, o que eles estão fazendo? Cunha, puxa o microfone para você. Olha... Já. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Gustavo aqui de volta, hein, Gustavo? Gustavo, nós tivemos que pagar um preço aqui, eu acho que nem um Neymar no Barcelona foi caro igual ele. Estou sabendo. E Flaviano Costa, Lorena Pedrosa, minha amiga, Joyce, nossa companheira, amiga de comissão da Câmara, e o Cid Correia também, meu amigo, né?
e fazemos parte da mais uma comissão. Mais né? uma. Então, primeiramente é o seguinte, eu quero deixar um grande abraço para todos os servidores da saúde. Um abraço, assim, afetuoso, fraternal. E porque eles estão convivendo, nós estamos conversando com eles, tem choro nos olhos de médico, de dentista, tem choro, tem lágrimas. Nós vimos isso aí. Né? Ontem, uma médica, a gente percebeu assim, a tristeza em relatar que não tem, quando fala que a gente fala do NASF, que são profissionais da saúde que vão às casas das pessoas, em especial pessoas que estão vulneráveis, né? Acamados, idosos, assim por diante, apenas médico está indo. Apenas médico, a enfermeira ali, a técnica de enfermagem. Os outros profissionais não estão indo porque não tem veículo. Lá no Souza e Silva, nós fomos acompanhados lá por alguns profissionais, um deles relatando que o posto lá de saúde do Souza e Silva perdeu recursos porque não cumpriram as metas com esses profissionais do NASF. Não tem o dentista, ele atende somente... Então, é uma tristeza geral. Agora, o mais grave ontem, que ficou para mim, eu estou aqui com 2 mulheres no estúdio. Presta atenção, os 4 homens e as 2 mulheres aqui, principalmente. Na Vargem Grande, a equipe lá daquele posto apresentou para nós e para o Dr. Guilherme Salles. Muito obrigado, promotor de justiça. Deixou os afazeres dele, ficou conosco até quase 2 da tarde e foi almoçar rapidamente, depois tinha audiência. Quase 700 mulheres na fila aguardando para fazer o preventivo. Quase 700 mulheres aguardando para fazer o preventivo e não é realizado o preventivo. Há anos. 3 anos. 3 anos? 3 anos? 3 anos. 3 anos. E aí, houve aí... Então, peraí, então. Onde estava Leandro Pimentel, Éder Leal? Mas é preciso falar dos ex-secretários. É preciso falar. O promotor precisa intimar eles. Para fazer campanha para deputado e atrapalhar a cidade a ter um deputado, foi muito fácil. Todo o executivo empenhou-se. Então, aquilo tudo era para se candidatar? Aquela maquiagem toda? Quase 700 mulheres nós ouvimos ontem. E o pior... Foi feito um chamamento para essas mulheres, que haveria um mutirão. É porque foi encontrado especo? Mas veja bem. Aí vem algo mais grave ainda. Impediram de fazer o mutirão. Isso é gravíssimo. O doutor Guilherme... Peraí. Por que impediram de fazer mutirão? Aí o doutor Guilherme vai ouvir essas pessoas. Tem especo para fazer o mutirão? Tem... Veja bem, não de todos os tamanhos. Em todos os postos nós fomos. PMG. Tem o P, mas não tem o G. Tem o M, mas não tem o P, não tem o G. Ontem nós ouvimos... Foi o senhor que encontrou os especos lá no almoxerifado do Antônio Vieira. Uma bagunça total, onde tinha... Que, inclusive, precisa saber que isso é patrimônio público. Isso está cadastrado como patrimônio? Depois que nós fomos lá... Está catalogado? Isso está... Depois que nós fomos lá, de fato, nós voltamos, aí lavaram aquele espaço do almoxerifado, selecionaram, não foi, Jorge? Assim, mas depois que vai. O Cid vai falar daqui a pouco. Gustavo, faz para mim uma enquete. Lorena, se puder fazer o texto, eu quero saber o que a população... Alguém deve estar satisfeito com a saúde? O que a população fala sobre a saúde? Qual o nível de satisfação da população? Pode começar a enquete no Facebook aí. Então vamos dar o resultado. Vou deixar agora para você falar dos consultórios odontológicos, claro que tem outros assuntos aí. Cid, eu tenho uma pergunta. Então, para finalizar, nós ouvimos também no Rosário, o doutor Guilherme ouviu isso ontem lá, com relação a essa falta desse aspecto aí, que tem um, não tem outro. E aí o comprometimento, Lorena Pedrosa. Aí nós ouvimos das enfermeiras, olha, se compromete o exame, porque conforme a anatomia da mulher, o tamanho é diferente. Sim. Aí se não tem o G, vai usar o P. Aí não vai conseguir atingir lá o colo, visualizar o colo do útero. E nós perguntamos assim, mas e aí? Ela falou, eu coloco aqui... Né, no relatório, que não foi possível, que está comprometido. Então, é gravíssima a saúde da mulher. Olha, estou falando de saúde da mulher, hein? Então, Cid, antes de falar sobre consultório, eu tenho uma pergunta para fazer. O que acontece? Eu realmente fui um que critiquei muito alguns aspectos sobre a demora da comissão ter começado.
e critiquei, principalmente, mas vocês não vão na UPA, vocês não vão resolver, a UPA tá um caos. E agora, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Qualquer um dos três. Agora eu entendo por que vocês começaram pelos PSFs. Eu tive conversando na despedida do Dr. Vladimir, foi lá em casa, se despedir. Né? Chorou pra caramba. Aí juntei eu também que chora até em propaganda de Coca-Cola. E ele tava comentando sobre essa questão da UPA. Quer ver a UPA? O pior dia da UPA? Segunda-feira. Porque acumulou o final de semana inteiro. Porque a UPA está sendo uma válvula de escape dos PSF. Essa estratégia de começar pelos PSFs foi justamente para depois chegar na UPA já com a solução pronta? Ou realmente vocês esqueceram da UPA mesmo? Boa tarde, Flaviano. Boa tarde, Lorene. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Joyce, companheira vereadora, tão atuante, vereador Cabo Cunha. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Agradecer mais uma vez o espaço da 93 Play, dar essa oportunidade de estar mostrando o trabalho do vereador, né? E mais uma vez, na segunda comissão especial, né? O vereador Cabo Cunha e eu participamos da Comissão Especial de Educação. Deixar bem claro aqui sobre a questão dos trabalhos da comissão. Realmente nós precisávamos nos organizar, porque nós sabíamos que nós iríamos encontrar uma situação da saúde precária no nosso município. Então nós fizemos alguns ofícios, né? Oficiamos algumas unidades e também a secretaria, para nós obtermos informações e dados para podermos iniciar o trabalho in loco. Né? Todos nós sabemos que o que é a unidade básica de saúde? É a estrutura física, é a unidade básica de saúde. É aquela estrutura física que pode ter um PSF ou 2 PSFs. O que é o PSF? É o Programa de Saúde da Família. Exemplo, lá no bairro do Usai, nós temos uma unidade básica de saúde e temos 2 PSFs funcionando. E a maioria das unidades temos apenas um Programa de Saúde da Família. E todos nós sabemos que o programa de saúde da família, naquela unidade, daquele determinado bairro, daquele cidadão, é o primeiro atendimento, é o primeiro socorro que o cidadão vai procurar. Vai procurar o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, aquela unidade. E vai envolver, principalmente no PSF, as ações voltadas para a prevenção, né, de doenças, para a orientação também, e diagnóstico precoce, porque se nós trabalharmos o diagnóstico precoce, trabalharmos a prevenção, cada R$1 que nós gastamos em prevenção, no diagnóstico precoce, a gente economiza 5, 6, R$10 no tratamento da doença. E principalmente o atendimento, o acompanhamento contínuo daquele determinado cidadão, daquela determinada doença. Então, a denúncia do Juarez foi as questões de estrutura física nas UBS, e nós sabemos que a UPA são os atendimentos de urgência e de emergência, mas que ela está totalmente sobrecarregada porque a atenção primária, que a atenção tem que ser feita ali na UBS, no Programa de Saúde da Família, não está sendo atendido. Então, nós achamos melhor atender o pedido do vereador Juarez Carvalho, né, nas unidades, para depois nós finalizarmos, após todas as visitas, toda a organização, todos os dados, para que nós possamos julgar a administração da UPA do nosso município, que nós sabemos que está realmente totalmente sobrecarregada. E essa sobrecarga afeta diretamente o atendimento dos servidores ali da UPA. Né? Então, quero deixar também o meu abraço a todos os servidores que nós estamos encontrando de sorrisos no rosto, de coração aberto, porque eles estão sofrendo também. Né? Que eles fazem, além das suas atribuições, eles fazem muito mais do que realmente eles têm que fazer. Para vocês terem noção, a maioria das unidades que nós estamos fazendo as visitas, servidores bancando, comprando materiais, comprando insumos, comprando material de escritório, comprando material de limpeza. Para tomar café. Mas espera aí. Comprando um açúcar, um café, um algodão, um gás, um papel higiênico, uma quibo, material de limpeza. Mas espera aí. Reformando os materiais. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui. E o que acontece com a quantidade de crédito suplementar que os senhores e as senhoras aprovam quase que toda semana, Joyce?
Antes da Joyce falar, deixa eu falar, a enquete está no ar, gente. Qual o seu grau de satisfação com a saúde pública de Formiga? Nós queremos saber. Muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito ou muito insatisfeito? Tem uma parcial já? No ar a parcial. Olha, qual o seu grau de satisfação com a saúde pública de Formiga? Muito satisfeito, 0%. Satisfeito, 13%. Insatisfeito, 13% também. Muito insatisfeito, 75% até o presente momento. Pode 80. deixar. Já subiu? 80, subiu. Pode votar, gente. Já baixou o satisfeito e insatisfeito. Agora o muito satisfeito continua 0. Porque vocês estão aprovando crédito suplementar, que a gente acompanha a reunião há alguns anos, o tempo todo, e principalmente para a saúde, que são números absurdos. Primeiro, é importante a gente falar o seguinte, que falta planejamento nessa administração. Planejamento orçamentário, planejamento financeiro. Não precisava nem falar, não. Dá uma olhada no geral, a gente vê. Planejamento na execução das políticas públicas. E isso ficou muito claro na audiência pública que nossa Comissão de Orçamento e Finanças, né, Cid, realizou na semana passada, na semana retrasada, para debater a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, que é muito importante porque ela que vai apontar no orçamento público, que é onde que vai se realizar a despesa, as prioridades do governo. Ou seja, o que o governo vai priorizar dentro da sua arrecadação para realizar de política pública. Para você ter uma ideia, Flaviano, o orçamento do ano que vem ele é 340 milhões, né, a estimativa de receita. Sabe quantos milhões estão sendo priorizados para todas as políticas públicas? Aproximadamente 9 milhões. E chamou atenção na audiência pública, eu falei isso lá no dia, inclusive para o secretário, o seguinte, uma política de saúde no município, que tem PSF, que está literalmente caindo aos pedaços, porque quando a gente vai na Unidade Básica de Saúde do Rosário, naquela estrutura, e aí eu quero frisar, o Cid falou muito bem... Vargem Grande também. Que lá são 2 unidades básicas de saúde dentro de uma mesma estrutura, que é mais grave ainda, né, Cid? Sobrecarrega a equipe. Exato, que é a mesma coisa que acontece na Nimatel e Souza e Silva. 2 unidades básicas de saúde dentro da mesma estrutura física, com dois programas da saúde da família, enfim, toda aquela estrutura. E aí... não tinha meta para reforma de posto de saúde, de unidade básica de saúde. Mesmo depois do apontamento de tantos problemas ao longo dos últimos 2 anos. Aí tanto que a gente está procurando agora, sentando com os secretários, ontem a nossa auditora Mariana até sentou com o secretário Jatos para refazer lá algumas metas, hoje nós vamos fazer isso com a Comissão de Saúde e a Comissão de Orçamento, mais o secretário de Saúde, nós vamos recebê-lo na Câmara às 14 horas. Para tentar resolver isso. Porque senão, Flaviano, o que vai acontecer? Quando chegar o orçamento do ano que vem, não foi previsto no orçamento, ou foram metas fictícias. Exemplo, aquisição de veículo, coloca lá R$1.000. Dá para comprar um veículo com R$1.000? Que prioridade governamental é essa? Né? Conhecimento também sobre... Isso é só para garantir aquela previsão, isso não é planejamento executável. Então, aí chega-se no momento de executar o orçamento, que é o que você está apontando, abertura de crédito orçamentário, vai ter muito crédito para abrir mesmo. Sabe por quê? Porque o orçamento ele foi feito às escuras. Ele foi feito de olho fechado, ou seja, não foi feito um orçamento para ser executado, foi feito um orçamento fictício. No orçamento fictício, as despesas foram previstas de forma errada, equivocada, sem verificar a demanda da população, aquilo que precisa na política pública. Aí o que acontece? Tem que fazer a abertura de crédito, tem que suplementar o orçamento. O tempo todo, né? Que é o que está acontecendo, suplementando o tempo inteiro. Não aprovar. Não, eu não estou falando para não aprovar. Eu perguntei o que está sendo feito com essa quantidade de crédito suplementar. Porque uma coisa, a gente não precisa nem perguntar para os vereadores. A gente não vê o resultado. Falta do dinheiro não é. Não, isso aí não a gente é. já entendeu que não é, então a gente nem vai ficar malhando em ferro frio. O Joyce Cunha e Cid, eu fiz um comentário que algumas pessoas me criticaram e eu vou manter o meu posicionamento. Eu sou a favor dos shows. Eu acho que tem que fazer show. Faz parte do entretenimento. Só que eu acho que que eu acho que está sendo bem feito. Acho que como faz o show bem feito, como organiza o show bem feito, por que nos outros 99,9% que compõem a administração municipal não faz também? Ou então coloca todo mundo para fazer um curso na Secretaria de Cultura, inclusive o prefeito. O problema, Flaviano, é a pessoa que precisa nos últimos 3 anos fazer um preventivo,
vê o show ser super bem Tudo elaborado bem, e ela não tem tudo condição. bem, mas Então, a o gente- problema não é o show, o problema é a falta de administração, a falta de gestão, a falta de comprometimento com E de aquele setor. prioridade. Mas e de é prioridades. o seguinte, nós também, eu creio que os vereadores aqui também, a maioria da população formiguense, nós também não somos contra os shows. Nós somos contra os valores altos de determinadas contratações. Que no momento que a educação estiver bem, no momento que a saúde estiver bem, obviamente, um show Nós de não 200, temos- um show de 200, 300 mil poderia ser feito com uma dupla sertaneja de 50, 100 mil. Tá, né? mas aqui- Esse restante, porque o orçamento da cultura é muito pequeno. Sim, mas o show... E esse pequeno ele está tirando, realmente, concordo show com a Lorene. pós-pandemia- Ele está tirando um pouco, sim, Sim. da educação, Mas o um show- pouco, sim, Eu não acho que da tá, não. saúde. Eu não acho né? que tá, não. Acho Porque que tem o muito dinheiro que porque- pode ser usado em tudo, eles não estão dando conta de usar mesmo. Mas pensa bem, Porque se o tá show, só faltando pra mim- papel higiênico, Tudo Aí- bem, aí- tá PSF, faltando, não é eu por falta de dinheiro, é por falta de gestão. É diferente. Aí o que acontece? eu já tenho minhas dificuldades Deixa eu de só entender concluir que vocês vão o entender. manejamento tá correto. Tá. A minha forma E de o ver que não tá. pós-pandemia trouxe uma inflacionada boa em shows. Eu falo porque eu sei, o Helder, nós temos uma empresa que faz parte do grupo, que é a maior parada sertaneja do Brasil, o Paradão Sertanejo, que o Helder Fernandes, inclusive, é um dos administradores dele, e a gente sabe que um show que custava 50 mil antes da pandemia, depois da pandemia, foi para 150. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não acho que o show está ruim. Eu não sou a favor de parar o que está bom, eu sou a favor de melhorar o que está ruim. Não, mas não tem... E mostra que, em matéria de... Me desculpe, mas em matéria de administração, para ficar ruim, tem que fazer um supletivo. Por É- exemplo, é Flaviano, isso que nós nós- estamos recebendo, eu já recebi aqui 6 pessoas perguntando basicamente a mesma coisa. E são coisas caras, que a gente não tem visto acontecer aqui. Por exemplo, cirurgias eletivas. Eu gosto de frisar isso aqui, porque existe uma dificuldade de compreensão da população quando a gente fala de cirurgia. Porque a cirurgia emergencial, ela vai ter que ser feita de todo jeito, porque ela coloca a pessoa em risco de morte. Sim. Agora, a cirurgia eletiva, a pessoa não corre o risco de morrer, mas ela vai desgastar mais o joelho que está machucado. Ela sentir Ela dor, vai sentir, a hérnia dela vai dores. piorar. A qualidade de vida dela vai cada vez piorando, porque as cirurgias eletivas não são feitas. Ela pode até não morrer daquilo, mas que aquilo acaba com a qualidade de vida Mas dela. ela é um não é fato. feita porque não tem o dinheiro para fazer ou porque não deram conta Mas de não priorizar? estão Mas fazendo. dinheiro tem. Lorena. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Então, mas tem que saber o que está acontecendo, porque esse dinheiro não está parado em conta. Sim, Flaviano. é isso que eu digo. Agora, Já se está esperei só gastando um com pouquinho. show, mas não fez a cirurgia eletiva, então nós estamos gastando errado. Sim, Então, é não isso tem que eu tô dinheiro dizendo. Mas não, sobrando. eu não falo para parar o show, eu falo para Não, nós também não, nós somos a favor A do Joyce tinha show. pedido para falar uma coisa na hora que eu tava falando, não tinha? Que eu falei, então tá, vai lá. Porque quando a Lorene fala, quando a mulher fala, eu gosto de olhar, porque eu tenho relatos das minhas amigas aqui, minhas queridas amigas aqui na minha rede social, me procuram o tempo todo também. Não sei se vocês estão recebendo o que eu estou encaminhando para vocês aí. Meu telefone tá bombando aqui de reclamação. Pode olhar no WhatsApp de vocês que eu estou encaminhando tudo para vocês. Estão falando da farmácia da prefeitura, estão falando de remédio, Sim. enfim. Mas quando eu ouço a Lorene falar que é uma mulher, eu tenho aqui várias mulheres que estão agora nos ouvindo, são várias amigas. Um grande abraço para vocês, minhas amigas. Precisam fazer cirurgia, realizar cirurgias ginecológicas e não conseguem. Aí quando ela fala da qualidade de vida, eu ouvi o relato há 2 semanas de uma senhora jovem, de 42 anos. Olha, eu tive 3 filhos, eu estou com períneo aqui, eu preciso fazer uma cirurgia de períneo. A minha vida, assim, mudou completamente a minha vida conjugal. Olha onde chegamos. Aí, Flaviano, porque aqui até enrolei, eu fico até tenso com uma coisa dessa. Vai lá mesmo. na minha gaveta e pega o revólver. Não, é Floriano. Farmaciano, rotariano, nunca acerta. Gente, sabe por quê? Não tem como o Cabo Cunha, quando ele diz assim, olha, tem dinheiro, que nós estamos com um orçamento de mais 300 milhões para este ano. Ninguém é contra fazer show, ninguém é contra entretenimento, mas quando a gente ouve o relato de uma senhora, de jovem senhora, diz o seguinte, a minha vida está um inferno porque eu não consigo realizar essa cirurgia em mim, eu sou pobre. Aí, Flaviano Costa, como é que nós vamos explicar que um show custou 200 mil reais e uma cirurgia dela que poderia ser feita aqui ou 200 mil fora a estrutura para organizar isso aquele evento. Não se aceita, o povo não se aceita essas coisas. Sim, O eu povo não entendi aceita sobre a isso. revolta do povo. É O que eu essa digo é revolta. que tem o dinheiro para fazer tudo, Mas só não então, estão dando conta porque de quando organizar. vai fazer então um show, há toda uma mobilização, vamos fazer de comunicação, vamos falar, olha, o trânsito será assim. Por que não faz com a saúde? Gente, o mutirão que ocorreria na Vargem Grande para as senhoras Cabo lá, Cunha, eu ser vou te preventivo, responder por foi que não cancelado. fazem. Eu vou te responder por que não faz. Nós estamos
com um inquérito aberto, nós pedimos ao Ministério Público, infelizmente teve que ser em cima dele, do diretor de comunicação, porque já sei de fonte, o Gustavo sabe disso. Qual que é a ordem da comunicação, Gustavo? Não respondeu o J93, a não ser que seja satisfatório, ou, desculpa, mas eu vou falar, ou que faça alguma propaganda a favor da administração. Mas se for se incomodar ou se pelo menos desagradar um pouquinho algum tipo de pergunta, não tem resposta. Tem, Lorene? A não ser que começou. Eu não tô sabendo. Flávio, eu vou terminar agora com relação aos preventivos. Ontem, o promotor conosco lá, nós vamos oficiar o Ministério Público. Ele já, de ofício, ele já estava lá, perto. Sim, Nós vamos oficiar com documento. Com documentos. Sobre a Vargem Grande, né? especificamente registrar documentalmente sobre o preventivo para as quase 700 mulheres que estão aguardando. A comissão vai entregar a ele e pedir que ele cobre do executivo junto conosco para que as mulheres não fiquem mais 3 anos aguardando para realizar um preventivo, que é tão importante. Sabe o que eu acho importante frisar? Depois que eu aqui, quero ler umas mensagens. por favor, é que a gente tem comentado muito aqui, porque o que para nós chega de mais evidente, além de alguns problemas pontuais, é a questão da estrutura que está muito ruim. Então, quando eu pensava que vocês estavam fazendo visitas, eu já me preocupava muito com a questão da estrutura, porque ainda que a estrutura seja ruim para o paciente, ela é ainda pior para o servidor que lá permanece. Né? A gente viu uma parede completamente mofada, que vocês tiraram a foto ontem na companhia do promotor. Veja, né? Uma situação aproveitando só a deixa da Lorene, que é muito importante. A Lorene viu uma, deve ter umas 14. Logo após a nomeação da Comissão Especial de Educação, começaram a surtir efeitos nas unidades educacionais. Faltava merenda, tinha parado de faltar. Não estava nem pagando, começaram a pagar. Estava pagando. Incêndio, e a partir do momento que foi nomeada a Comissão Especial de Saúde, houve uma preocupação após a nomeação dessa comissão. A princípio, o doutor Guilherme ele identificou isso, a princípio as questões físicas. O vereador Cabo Cunha e eu, a Joyce, não pôde estar presente nesse dia. Nós fizemos uma visita na unidade básica da Vargem Grande, a estrutura totalmente precária. Na semana seguinte, nós retornamos a semana passada, ontem, a estrutura toda pintada. Isso causa um efeito visual nas pessoas. Só que a assistência da saúde, o atendimento ao público, eles não estão preocupando nesse primeiro momento, Lorena. Eles estão preocupando apenas com a maquiagem dessas unidades. E nós apresentamos um projeto de minha autoria, que os vereadores aprovaram, um programa de manutenção de unidade de saúde, que é o que é feito para as diretoras escolares e foi vetado pelo prefeito. O que é esse projeto? É transferência de valor para os usuários, numa associação e também os servidores, porque eles que sabem quais são os problemas das unidades de saúde. Para não chegar no caos que chegou. Para não chegar no caos que chegou. E eles gerindo esses recursos, pequenos problemas não vão se transformar em grandes problemas. Lembram de uma denúncia que foi até feita pelo presidente da casa, Marcelo Fernandes, que o prefeito denunciou no Ministério Público que a Câmara promulgava muito projeto inconstitucional? Eu queria fazer uma pergunta agora ao Ministério Público e à Prefeitura. O que vai ser feito, então, dos projetos que são promulgados, são legais e ninguém faz nada para fazer com que eles se tornem lei executadas no município? Isso tem acontecido muito. Nós vamos, inclusive, fazer um levantamento sobre esses projetos. Olha o comentário da Juliana, já que você quer ler o comentário. Ela fala: eu quero aproveitar a presença dos vereadores para dizer que não é só o preventivo que está atrasado. Exames de todo tipo. A UPA, pelo amor de Deus, como pode faltar tanta coisas? Além de próprio médico, ou seja, que às vezes chega lá e não tem, infelizmente não tem remédio na farmácia, não tem remédio nunca, eles passam para ela no caso. Médico só agendando, e às vezes por muito tempo, e ela ainda fala assim que na UPA não tem luva, não tem álcool, não tem seringa, não tem remédio. Deixa eu ver mais aqui. Lourenço. Ela falou que dá para escrever um livro com as faltas. Eu queria só comentar, até que a dona Silvani comentando, porque nós tivemos pandemia, por isso que suspendeu os preventivos. Nós estamos aí para 2 anos sem pandemia, então eu não consigo ver isso como justificativa. No posto de saúde, que é da doutora Silvani, eu estive lá recentemente não vou dar conta. E faltava copo descartável para beber água. A gente tomou água em copo de café, pra gente ter uma noção que a falta ela é mínima. Quantos copos de café para matar uma sede? Uns 18? Não sei. A minha sobrinha, que é desse tamanho, tomou 6. Lorene. É o seguinte, eu fiz parte da Comissão de Saúde na época da pandemia. E naquele momento, nós entendemos, né, naquele momento, o que estava acontecendo, que era algo extraordinário, né, no mundo inteiro. Agora, 2 anos depois da pandemia,
o que a gente percebe que a administração fez? Ela simplesmente não retornou os atendimentos que haviam na área da saúde antes da pandemia. É como se a gente continuasse na pandemia ainda na atenção primária. Isso é grave demais, Mas gente. E o que eu quero, Flaviano, uma coisa que é muito importante isso aqui, que, antes que eu me esqueça, que quando a Lorene chama atenção para a estrutura das unidades básicas de saúde, a estrutura física, ela é chocante, ela choca. Mas o mais grave é que aquela estrutura, o que aquela estrutura causa em termos de assistência à saúde? Ou seja, que a prestação do serviço ao cidadão dentro do PSF, dentro da unidade básica de saúde. Há uma desassistência. Porque se a estrutura não está adequada, logo a equipe que está ali, ela não tem condições de atender na qualidade e na quantidade as pessoas. E se isso ocorre, para onde que essas pessoas vão procurar recursos? A UPA, sim. Para a UPA. Só que lá na UPA vai ter problemas também da falta de material. Por quê? Porque esse problema ele é crônico na Secretaria de Saúde. Isso acontece nas unidades básicas de saúde e isso acontece no pronto Com atendimento. a sobrecarga na UPA, se ela está preparada para 100 e recebe 200, vai faltar material. Mesmo se tivesse. É cíclico, né? Não fecha. Muita mensagem chegando. Vamos lá. Primeira, boa tarde. Por gentileza, não me identifique. Farmácia da Prefeitura sem amoxicilina. Os médicos da UPA passam como receita, várias pessoas voltam para casa sem o medicamento. O que a Joyce acabou de dizer, o efeito bola de neve. Se você não atende na hora, naquele primeiro atendimento, atenção primária, se você não resolve o problema, ele vai crescer, vai virar uma bola de neve e isso vai causando essa demanda no município. Eu consegui comprar R$ 94,00 uma caixa. E quem não pode? Aí vem mais. Isso aqui já é outra pessoa. Essa aqui eu vou identificar. É lá de Timburé. Tem um senhor de 87 anos com dor há mais de 20 dias. Na UPA esperando cirurgia para retirar vesícula. Eu já não sei se envolve a Santa Casa. Agora não é mais, né? Era eletiva, né? Aí mais uma que é a Dona Maria. Pro meu ponto de vista, aí ela responde a enquete. Quem não tiver condição de participar aqui na enquete programada pode mandar pra gente. Estou extremamente insatisfeita. A saúde em Formiga é péssima. Nem exame de glicose consegui fazer. Paguei e a minha está a 170. É uma senhora, tá? Pedidos de exame lá para marcar. Desde novembro do ano passado. Isso é um absurdo. Mais uma. Não tem nem como encontrar, e ela cita aqui, falando sobre o prefeito e a vice, na rua. Porque todas as sessões da prefeitura estão em péssimas condições. Mas aqui, tem mais. Aí fala aqui, mas inclusive, representantes do executivo falam aos 4 cantos que defende a mulher. Que mulher? Antipatia. Cadê o pessoal da prefeitura para defender as mulheres de Formiga? Aqui no Diego Souto é um posto novo, recém-inaugurado, e acho que nunca teve atendimento de dentista. No Nossa Senhora de Lourdes. Deve ter uma sala de dentista só para enfeite. Aliás, pergunta de novo o que os dentistas estão fazendo. Isso aqui começou a chegar no meu celular, pessoal. Calma. Pode ficar tranquilo que eu vou abrir agora um testamento aqui de mensagem, tá? Então, pode ler aí? Você tem aí? Tem. Então, beleza. A Daniele mandou a mesma que eu acabei de falar aqui agora. Aí tem outra aqui. Boa tarde a todos do J93. Vou aproveitar que a vereadora Joyce, o Cabo Cunha e o Cid estão aí para dizer que não é só preventivo que está atrasado. Esse eu li. Exames de todos os tipos. Você leu ele aí? Você tá com o celular da rádio? Não. Ah, tá. Que chegou... duplica às vezes. Entendi. Chega pra você aí também, ela né? comenta que ela tá na fila de espera, o número dela é 1380 para fazer uma tomografia computadorizada. Se isso é normal. Todo mundo tá querendo saber se vocês viram essa questão do andamento da fila dos exames eletivos. Dos exames e das cirurgias eletivas, que o povo tá desesperado. Na nossa visita, o vereador Cabo Cunha e o vereador Cid Correia, na unidade do Vargem Grande, além da estrutura física precária, nós deparamos com 130 exames laboratoriais em espera há mais de 6 meses para cá. E nós, na visita ontem da vereadora Joyce, Cabo Cunha e eu, juntamente com o doutor Guilherme, os exames foram todos recolhidos
para serem marcados. Que bom, após a nossa que bom, denúncia. que bom. Então a gente Só que fica... vocês vão ter que parar de ser vereador, você vai ter que parar de ser empresário, você vai ter que parar de ser professor, você vai ter que parar de ser assistente e estudante, ela é assistente social e tá fazendo direito, viu, gente? E estudante para ficar o tempo todo, cada um revezando em porta de PSF, em porta de UPA. Ou lá na secretaria, aí as coisas vão andar. Se quiser uma ajuda também, nós vamos juntar um bocado de gente aqui da rádio. Eu acho... Acampar, quem tem barraca para arrumar para nós? Flaviano, tem um outro assunto que eu gostaria de abordar aqui. Todas as salas de vacinas que nós encontramos, nas nossas visitas, nenhuma sala refrigerada, com ar-condicionado, e nenhuma sala com um gerador, caso não tenha queda de energia que a CEMIG e nós faz já isso tivemos relatos de perdas de vacinas importantes que se perderam. Ontem, perderam vacinas aqui. Então esse é um assunto muito, sim, eu importante. Eu vou fazer o seguinte, porque aqui não tem esse negócio, não. O Cid perguntou outro dia, eu acho que numa visita do prefeito à Câmara Municipal, o Cid perguntou, porque estão falando que só vai renunciar, estão falando mesmo. Inclusive, prefeito, se eu quiser falar, uns falam que é outubro agora, outros falam que é o ano que vem, tá? Ele falou, não, eu não vim aqui para responder isso, vocês vieram aqui para responder qualquer coisa. Coloca a imagem na tela. Eu recebi uma imagem aqui, porque eu vou usar isso aqui como exemplo. Olha que maravilha, uma bananeira plantada no meio da rua. Aí eles falam, aproveita que os vereadores estão aí e mostra a lavoura na frente da minha casa, Rafael Sorage 361 no Santa Luzia. Essa imagem que tá colocando aí para quem tá no rádio é uma bananeira plantada no asfalto. Quem não tá vendo a imagem, eu tô colocando ela só para mostrar para os vereadores que são vários setores que estão numa situação deplorável. Continuando a mensagens. Boa tarde, radialistas da FM 93. Boa tarde. E aos vereadores da Comissão de Saúde. Boa tarde. A situação de Formiga é muito grave. Olhem aqui no PSF do Alvorada, por favor. Exemplo. A consulta não dura nem 10 minutos. Olhem aqui para o posto do Alvorada. Para consultar esse mês, nem tem jeito. Vai começar a agendar dia 20 de junho. É o Gilberto que tá mandando. O pessoal que dá nome aí também. Aí a Letícia tá mandando aqui, Joyce, maravilhosa. Deixa de ser puxa-saco, Letícia. Mas a Júlia contando aqui, meu exame de oftalmologista não saiu até hoje. 1 ano e 3 meses aguardando. O Gil perguntando se podia abrir outra UPA. A gente tem muito PSF para poder melhorar. Primeiro tem que resolver o problema dessa. UPA, né? Se abrir outra, cria 2. Aqui mais uma. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Flaviano e a Lorene pelo trabalho de vocês, esse jornalismo sério, competente e a favor da população de Formiga. Obrigado, gente. Gostaria de pedir ao Flaviano, por favor, que nos ajude falando no jornal da questão da lotação. Sou moradora do bairro Souza e Silva. Nós falamos mais cedo e vamos repetir, tá? Lorene, eu posso encaminhar para você aí no pessoal? Pode. Porque eu quero tentar bater mais nas perguntas sobre saúde, aproveitando que os vereadores estão aqui, porque o tempo também é complicado. Essa aqui mandou até documento, viu? Na questão das lotações. O Cunha ontem fez um vídeo, Marcelo Fernandes participou de reunião, parece que tem audiência pública marcada. A gente vai abordar todos os assuntos necessários, mas a gente quer aproveitar a Comissão de Saúde o máximo aqui. Mais um aqui é áudio, não dá pra gente colocar. Boa tarde, por gentileza, não me identifique. Farmácia da Prefeitura sem medicamentos, inclusive amoxicilina, mais uma. É outra pessoa, tá, gente? Os médicos da UPA estão passando e a gente não consegue passar. Não, é a mesma, que fala que ainda conseguiu comprar, fala o valor, enfim. É porque às vezes eles mandam no nosso pessoal e mandam no da rádio. Lorene, mais coisa aí com você? Porque o que eu tô vendo o celular vibrar aqui. Vou olhar aqui. Põe uma parcial da enquete. Vamos saber a opinião da população de Formiga. Ó, Flaviano, nenhum postinho tem dentista. Tem sala, aparelhos e não estão atendendo. É a Juliana. Você sabe a história dessa Juliana, né, gente? A Juliana, ela precisou de fazer um raio-x no pé, enquanto o nosso raio-x ficou encaixotado aí quase 7 anos. E chegou a um ponto que o raio-x não resolvia mais. Até que um dia a Lorene, aos prantos nesse jornal, foi a única vez que eu vi a Lorene chorar dando uma notícia, porque ela tinha acabado de ser demitida porque ela é costureira e ela não conseguia mais fazer assim com o pé para tocar o pedal da máquina. E ela teve que faltar do trabalho. Ela teve que faltar do trabalho para tentar tratar. Ela estava com tudo organizado. Quando ela foi ver como é que estava a documentação... Instalaram o bendito raio-x e ela foi... A documentação dela foi dito que ela precisava fazer tudo de novo porque ela não tinha tido um ok de um dos médicos. Quando ela voltou, o médico, ela tem uma lesão no pé e uma hérnia de disco, o médico deu a ela um laudo, um parecer de que o problema dela era obesidade
e receitou sibutramina para ela. E aí, Aproveitando. como ela não tinha um atestado, ela foi demitida. Gente, eu conto essa história para mim mesma, eu tenho dificuldade de acreditar que tem gente que passa por esse tipo de situação, porque é desumano demais. É desumano até E hoje. ela que tá essa briga... na fila no lugar 1.380 para fazer um exame que é corriqueiro dentro do município. Sim. Então, assim, aí você entende, Flaviano, quando as pessoas ficam revoltadas? Não é todo mundo que precisa de exame mesmo. É muito mais gente que pode ir ao show do que gente que precisa de um exame como Claro, ela. claro. Só que o problema é que não faz sentido faltar papel higiênico, faltar água sanitária e sobrar dinheiro pro show. Ah, tem dinheiro pra tudo. Ah, então me explica onde está o dinheiro da saúde. Em algum lugar ele precisa estar. Puxa o microfone, Não, arrasta o seguinte, microfone. Tá, já arrastei, senhor. É o seguinte, ontem nós ouvimos no bairro do Rosário, quando ela falou de papel higiênico, uma pessoa foi lá, chegou, eu quero ser atendida, estava com diarreia. A pessoa foi pro banheiro, aí começou a gritar dentro do banheiro, não tinha papel higiênico. Aí saíram os servidores das suas salas, levando toalhas de papel para essa pessoa fazer higienização. Gente, pelo amor de Deus. Isso não, aconteceu no Rosário. Então, Pelo mais uma amor vez, de Deus. obrigado aí aos servidores do Estado da Saúde e do posto do Rosário. Gustavo, Nós deixa eu ouvimos fazer isso aí ontem. Peraí só um pouquinho, deixa eu fazer um pedido. Uma ideia que veio na minha cabeça aqui agora. Já passou da hora. Tem como a gente fazer todo dia, você fazer alguns recortes importantes como esse que o Cabo Cunha acabou de relatar e jogar no nosso Instagram? Ou se você me mandar, eu mesmo posto. Nós vamos começar a fazer isso todo dia. Recortes do jornal e jogar no Instagram. Pra eternizar. Porque eu ficaria com vergonha. Canja de galinha e vergonha na cara não faz mal pra ninguém. Põe aí a parcial da enquete. Vamos ver como é que tá. Formiguenses estão pedindo socorro. A situação é pior do que nós imaginamos. Qual é o grau de satisfação, isso nós estamos perguntando, qual é o seu grau de satisfação com a saúde pública no município? Você conseguiu votar? Não tem Não vota não. Não vota não. Não vota não, Gustavo. Vou pedir para ninguém do estúdio votar, nós queremos saber só da população. Porque aqui eu acho que já está claro que a gente está muito insatisfeito. Qual é o grau de satisfação com a saúde pública de formiga da população? Olha, nesse exato momento, nós temos, eu vou falar o número de votos agora. Tá? Porque o que muita gente tem de audiência, nós temos de voto mínimo. Muito satisfeito, 15%, equivalente a 4 votos. Satisfeito, 4%, equivalente a 1 voto. Insatisfeito, 19%, equivalente a 5 votos. Muito insatisfeito, 62%, equivalente a 16 votos. Tá parecendo a votação do Cabo Cunha para deputado, né? Que se pegasse os outros candidatos tudo junto, não fez metade do dele. Pois é, eu só queria acrescentar aqui, já que Eu a só gente tá falando de saúde. acrescentar sobre a questão que a Lorene colocou, sobre a questão do raio-x. Desculpa, você tinha pedido pra falar. Até hoje, pessoas sofrendo, dando entrada com atendimento de urgência e emergência, tem que se deslocar para a Santa Casa ou tem que se deslocar lá para o complexo de saúde com uma fratura de fêmur, fratura de um fêmur, assim, Dores intensas. dores também, né? intensas. Então, que não justifique. E a briga do vereador Cid Corrêa sobre a instalação do raio-x na UPA é porque um dos pré-requisitos para ser instalado uma UPA na cidade é a implantação do aparelho do raio-x, né, que foi implantado. E o prefeito prometeu fazer uma instalação lá no complexo e também comprar um aparelho novo para os atendimentos da UPA. A promessa então, foi feita aqui as tem pessoas, mais de um ano. As Promessa foi pessoas feita aqui no continuam jornal. Você consegue sofrendo. levantar essas datas? A final de promessa que maio. o Éder Leal fez para a Câmara Municipal e a promessa para os vereadores, na época ele era secretário, e depois ele repetiu aqui Maio no do ano jornal. passado. Já deve ter dado para comprar mais ou menos 4 aparelhos de ressonância e 30 de raio-x. Mas São crianças, Eu votei contra, viu? são- Não acreditei, não. Tá? São crianças, são idosos que estão sofrendo com deslocamento. Uma fratura tem que se deslocar. Sendo que a instalação do aparelho de raio-x é ao lado dos atendimentos dos médicos. Eu queria abrir um parênteses aqui, que eu acredito que seja importante. Foi um pedido que eu fiz à comunicação da Câmara hoje mais cedo, porque saúde mental, gente, eu falo disso aqui todos os dias, eu vou falar até o dia que eu continuar aqui, até meu último dia. A gente precisa desmistificar a questão de saúde mental. E muito do que nós vimos de violência nas escolas era relacionado a isso. E um dos vereadores, que foi o Flávio Martins, ele propôs uma lei que autoriza o município a contratar psicólogo e assistente social para atender nas unidades educacionais. Isso é sobre saúde. Saúde mental. E o que aconteceu? Mais uma lei promulgada. Silêncio do executivo, mais uma vez, Flaviano. Você que gosta desse tipo de assunto? Eu não entendo. O executivo não se manifestou Eu não mais uma entendo. vez e precisou fala ser promulgado. um monte de abobrinha em rede social, porque fala mesmo. Inclusive para atacar pessoas.
Porque eu já vi... Pessoas, vereadores, sem imprensa, mandato também. Tem vereador jornalistas. sem mandato também. Isso. Inclusive, quando me chamaram de vereador sem mandato, se a preocupação foi eu ser candidato a alguma coisa, eu não tenho esse perfil. E eu gosto mais do que eu faço aqui, como a Joyce, o Cunha e o Cid gostam mais do que eles fazem lá. Agora, eu gosto, vou participar, dou a quem doer, querendo ou não, vou continuar. Pode seguir. Por que eu tô tocando nesse assunto? Porque a gente tá falando de saúde. E nós estamos falando de saúde de crianças também, de saúde mental, de pessoas que estão saindo de uma pandemia totalmente desnorteadas, de famílias que hoje não têm uma estrutura, às vezes, para acompanhar esse adolescente, acompanhar essa criança, que às vezes está há meses sendo vítima de bullying dentro do ambiente escolar e os pais nem sabem o que está acontecendo. Eu achei uma proposta salutar no tempo que nós estamos vivendo. A gente precisa trabalhar com prevenção. Então, quando a gente vê a estrutura dos PSFs, a falta de material, a falta de preocupação até de sancionar leis, que isso é uma obrigação do executivo, isso me traz muitas preocupações. Então, deixando muito claro aqui que eu acho que a gente nem precisa entrar nesses assuntos do que acontece no entretenimento, mas há uma completa desorganização de todas as partes. Eu não sei o que está acontecendo na administração. Porque eu achava que o problema era estrutural. Estou vendo que o problema é de atenção e saúde, o atendimento está comprometido, a estrutura está comprometida. Está tudo um problema. E vocês nem chegaram na UPA, onde chegam os casos que são mais complexos. Vocês viram naquela esquina na rotatória do Colégio Santa Terezinha, não desce mais não, que eu tô achando que todo mundo com coração bom. Todo mundo com a pressão, beleza. Na hora que chegar na UPA, vocês vão adoecer. Lorene, tem muita gente na live, não vai dar para ler todos os comentários, muitos comentários, a enquete bombando. Eu quero só chamar a atenção que eu achei essa ideia desse relatório foi encaminhado para todos os PSFs, pela comissão. Puxa o microfone, passa o microfone. Hoje nós estamos dividindo o microfone aqui. Em breve, viu, gente? Acredito que em 30 dias, como disse o seu Cris, seus problemas se acabaram. Falando em problemas, deixa eu fazer um jabá aqui. Se você tá cansado de procurar produtos de papelaria e não encontrar, dá um pulinho aqui na La Sanscuy, na Zeca Papelaria. Eu a garanto. Porque lá seus problemas se acabam. Porque... Obrigado, Gustavo. Lá na Zeca Papelaria você encontra de tudo. Beleza? Bom, eu tinha pedido do Gustavo para levantar essa informação. De acordo com a administração municipal, a sala da UPA reservada para o serviço é pequena. Isso é uma matéria do Jornal 93. O aparelho para a instalação seria necessário uma adaptação padrão. Que inclusive a adaptação foi feita onde ele está instalado. Né? Um prédio alugado, né? Inclusive a parte de eletricidade, que era uma questão colocada da UPA. A opção encontrada foi reformar toda uma sala de um imóvel alugado, que hoje abriga o complexo de saúde, e fazer nela a adaptação relacionada à energia, Além disso, em 2 ocasiões, foi prometida a compra de um segundo aparelho de raio-x, menor, que seria instalado na UPA. A primeira promessa ocorreu em setembro de 2021. Aí já foi o Leandro Pimentel. O secretário Leandro Pimentel da época que fez essa promessa. Vocês apresentaram o projeto, né, na primeira vez? A apresentação do projeto. A segunda promessa foi feita em maio de 2022, que já foi pelo Éder Leal, que levou, na época, a manutenção do veto do prefeito Eugênio Vilela ao projeto de lei que obrigava a instalação do raio-x na UPA, que esse projeto era do Luciano e do Cid. Apresentado pela segunda vez, que na segunda vez ele foi aprovado. Então, também não entendi essa questão de apresentar um projeto 2 vezes e aprovar uma vez, depois... Então, tal situação hoje é alvo de investigação do Ministério Público, que busca averiguar se o aparelho poderia ser instalado. Na época eu lembro que a gente conversou com o doutor Guilherme, foi aquela reunião que a gente teve com ele lá no Ministério Público, que ele disse, olha, eu preciso saber agora se o raio-x poderia sair da UPA, porque ele foi comprado para equipar a UPA. Aí ele perguntou ao município, o raio-x saiu da UPA, vocês informaram o Estado? Porque tem que informar. O orçamento impositivo, se eu for mudar qualquer coisa no plano de trabalho, eu preciso informar que eu mudei. Não foi informado. Ou seja, todo mundo pega o que quer pra fazer o que quer, mas quem se lasca somos nós aqui embaixo. Obrigado. Só para esclarecer esse questionamento que você fez, por que são 2 projetos? Por causa do ano legislativo, você não apresenta a mesma matéria no mesmo ano. Não, eu sei, ela foi aprovado. Não, ela foi rejeitada pela primeira vez, porque houve uma promessa de instalação, certo, Cid? Sim, me corrija se eu estiver equivocado. Sim, projeto de em 2022, o Cid e o Luciano apresentaram de novo, porque já tinha um novo ano, então ele poderia apresentar. Entendi. Como a promessa não foi cumprida, os vereadores entenderam. Engambelaram os vereadores. Quando? Gerardinho, não. Olha aqui. Enfim, aí quando eles estiveram inclusive aqui no jornal, prometeram numa reunião com os vereadores que fariam a instalação de um menor. Cá estamos, né? Sem instalação. É mais fácil mostrar nessa câmera daí?
essa aqui, por favor. Esse relatório, eu fiz questão de pedir à Joyce uma cópia para mostrar, porque é um relatório que está sendo enviado, foi enviado aos PSFs. Isso, a gente É um está enviando em questionário. cada PSF que nós estamos indo, nós estamos Deixando. entregando. Eles têm um prazo para responder e devolver para Isso. vocês. Uma coisa que me preocupa, eu não sei se vai acontecer, a gente não pode falar, eu até acredito que não, mas e se alguém da administração chegar lá para uma questão de proteção e falar assim, me dá esse relatório que é nós que vamos responder? Por quê? Até o que eu sei, questionamento da Câmara Municipal tem que ir para o gabinete, não pode ir direto para a secretaria. É o seguinte, se isso acontecer, né, a gente vai observar o conteúdo desse relatório, que após alguns até responderam, nós já estamos de posse. Se as respostas não forem de acordo, inclusive com aquilo que nós estamos identificando nas visitas, a gente vai observar que, né, não está ok. Então, a gente está pressupondo e a gente parte do princípio da boa-fé, né, que vai haver o quê? Boa-fé no preenchimento das informações. Obviamente que nós vamos confrontar todas as informações com a realidade fática, Sabe aquilo por que a gente está vendo nas unidades básicas de saúde. Só uma questão, que é o seguinte, você falava aí, né, dessas questões assim, das exigências para o poder público cumprir a política pública, elas são relaxadas, vamos dizer assim, né? Elas são flexibilizadas, não há rigor nessas exigências. Igual você falou, quando eu faço a prestação de contas da minha emenda impositiva, ou eu vou gastar o recurso da emenda impositiva, se eu alterar o plano de trabalho, eu tenho que comunicar. Sim. Né? O Poder Executivo, ele não teve essa preocupação quando tirou o raio-x da UPA e levou para outro Mas lugar. ele tinha que ter tido. Né? Isso. Aí, o que eu quero te dizer é o seguinte, quando a gente vai para uma unidade básica de saúde, a gente percebe, por exemplo, também, que não há um rigor da vigilância sanitária do município na fiscalização das unidades básicas de saúde. Exatamente. Porque se houvesse, já tinha unidade básica de saúde, tinha sido fechada. E vocês já comunicaram a vigilância Né? sanitária ou até mesmo o próprio Ministério Público? O Ministério Público já, né? Inclusive o promotor de justiça já encaminhou para a Comissão de Saúde uma série de relatórios que ele requisitou da vigilância sanitária, né? Então, aí chama atenção, por exemplo, nos últimos relatórios da vigilância sanitária, os prazos. Exemplo, o PSF do Rosário. Para reformar o PSF do Rosário, 180 meses, se não me engano. Dias. Não é? 180 dias, não é isso? 180 dias. Um particular, se a pia dele não estiver no local adequado, ele não consegue autorização de funcionamento. Então, assim... É uma grande contradição, né? Uma mão Não, muito deixa eu dar pesada um sobre exemplo aqui. a iniciativa Joyce, privada. Importante que você disse. Dá um exemplo. Se você tem um consultório de dentista que atende, que seja um banheiro do lado de uma cadeira, ou que tenha outro tipo de atendimento, como parece que tem o consultório de dentista, psicólogo atende não só... Não pode. Você não pode tomar café dentro de um consultório de dentista. Não pode ter comida ali próximo. E por que não fiscaliza? Porque o particular tem. Eu conheço consultórios em Formiga que teve que passar por reforma, porque a Vigilância Sanitária pediu. Então agora todo mundo que é da iniciativa privada vai ter que procurar o Ministério Público e falar assim, ó, peraí, o palco, cadê a igualdade? A Constituição fala que todas as pessoas são iguais perante a lei. Deixando claro que a gente não é contra a exigência. Porque Não, tem um pelo contrário, a gente isso quer que exige de quem não Agora, exige. a qualidade da condição sanitária do ambiente público, ele não pode ser inferior a do lugar particular. Não, Isso é um absurdo. exatamente. Ou seja, é a reincidência do problema. Na verdade, assim, esses relatórios da vigilância, a equipe da vigilância, ela apresenta anualmente esses relatórios. Das questões estruturais das unidades básicas de saúde, todos os anos, está sendo relatada a mesma coisa. Problemas na estrutura física. Né? É mofo. Gente, tem sala... Sabe, assim, que o médico parou de atender porque ele ficou doente, porque a sala estava toda mofada. Comentei isso ontem. Falei isso aqui. Eu falei, gente, o problema é que ficar num ambiente desses compromete a saúde do servidor e aí ele pede afastamento e aí a pessoa fica sem atendimento em saúde. Eu comentei isso aqui ontem. Poxa, fala aqui. Não, pode Assim, por exemplo, no PSF do Rosário, a gente viu isso em outros PSFs também. Sabe onde que fica a sala dos agentes de saúde? Você sabe? Não. Na cozinha. E do refeitório. Eles trabalham... Não é ruim, né? Eles trabalham dentro da cozinha. Porque não tem sala
para esse pessoal trabalhar. Mas aí eu te pergunto. Lá no PSF, na unidade básica do Nimartelli Souza e Silva, que funciona 2 UBS dentro da estrutura. Que é grave isso, né? Porque não está E comportando. com uma equipe só. Não. São duas equipes. São duas O unidades espaço físico básicas, que não tá são duas comportando. unidades básicas, ou seja, tem 2 CNES, né, que é o Cadastro Sim, Nacional de Estabelecimento da Saúde. Então, tem 2 CNES dentro daquele endereço, tem 2 PSFs dentro daquele endereço. Lá, por exemplo, não tem sala para os agentes de endemia. Começaram a eles ficam do chegar lado de documentos fora. aqui, eu estou encaminhando para vocês. Eles ficam do lado de fora da unidade básica, né, num corredor paralelo. Então, assim, a gente até percebe, por exemplo, lá é um posto de saúde até bacana, foi inaugurado, não tem muito tempo que ele foi do último ano, eu acho que da gestão do Aloysio, né, que foi o Luiz que construiu aquele posto. Quer dizer, mas aí, junto com o Nimartelli lá, né, não tem jeito. Então, assim, a gente percebe que há necessidade de construção de unidades básicas de saúde, onde que tem funcionamento de 2 unidades básicas na mesma estrutura, mas, mesmo fazendo a separação, continua o problema crônico dessa estrutura totalmente deficitária que precisa de reformas com urgência. E aí é uma loucura a gente pensar que um dos postos que vocês encontraram numa situação assim, de uma decadência completa é o da Vargem Grande. E eles construíram ali próximo uma pista de skate. Nada contra a pista de skate, gente, mas aquela população está clamando por um PSF decente há anos. Então a gente insiste na questão de prioridade. Primeiro que aquela pista é um perigo, né? Ela não tem cercamento, tem logo um aterro logo atrás. Eu tenho amigos que são engenheiros e fizeram comentários que, sinceramente, é de chorar, né? Como foi feita a situação ali toda. E a gente não entende por que não se construiu. Porque a prioridade maior, gente, é sempre saúde. Se fizesse uma enquete naquele bairro, o que eles preferiam, não há o que questionar. E a população precisa ser ouvida. Inclusive, Lorena, nós já fizemos, assim, 2 reuniões com o executivo solicitando exatamente isso, a construção da unidade básica de saúde do Vargem Grande. Isso é pauta recorrente da Associação dos Moradores do Alto São Francisco e Vargem Grande. Mas o seguinte, o que eu quero chamar a atenção, quando você cita o Vargem Grande... Aí as imagens tá? do... Obrigado, Quando você cita o público-alvo dessas unidades básicas de saúde, por exemplo, do Vargem Grande, né, Cunha? É uma população, uma das mais vulneráveis do município de Formiga. A equipe, né, a gente conversando com a equipe, a gente teve, assim, conhecimento, são pessoas, assim, que têm diversos problemas sociais, né, que precisava realmente um acompanhamento de qualidade e de acesso, né, a exames, de acesso à política pública de saúde frequente. E aí a gente percebe que o acesso que esses moradores estão tendo é muito, inclusive, por causa do trabalho para além do que é quase humanamente possível fazer, que a equipe está fazendo, né, Cunha? A gente viu lá, assim, sabe, médico pegando carro para ir fazer visita, agente de saúde com a equipe fazendo vaquinha para comprar material de limpeza, igual o Cid falou, né, Cid? Ou então isso, o Cunha lembrou que nós somos numa unidade básica de saúde que a equipe reuniu para contratar uma pessoa para consertar a maca de preventivo, porque senão não tinha condição de realizar o exame preventivo. Gente, Dureza, né? é disso que nós estamos falando. Aqui, vocês têm ciência. Esse daí é o consultório da Água Vermelha? Que tá com Que é isso aqui, madeira gente? na janela? Deixa eu ver. Isso aí é Vargem Grande. Não, mas então... Vargem Grande, eles improvisaram um consultório na varanda, no fundo. Não, essa que nós fizemos. Na Água Vermelha, a gente foi lá, Joyce também. Compensado na janela, os vidros quebrados. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês têm noção que essa comissão de saúde, juntamente com o Ministério Público e os 10 vereadores vão ter que chegar e falar assim, vem cá, ô prefeito, senta aqui, vamos conversar. Peraí, o que tá acontecendo? O que você tá arrumando? Porque agora eu vou repetir uma frase que é muito falada pela vice-prefeita, contra fatos não há argumento. Tá aí. Ou vou mudar aqui, contra fotos não há argumento. Peraí. O que tá acontecendo? Que bagunça é? Não tem outra palavra. A cidade de Formiga está uma bagunça. Então, como que o dentista vai trabalhar? Não. Achou ela aí? Achou. Põe. Que vai voltar. Como que o dentista vai trabalhar 4 anos que não tem?
dentista. Aquela janela com compensado. Não tem vidro. Sem contar, vocês sabem o preço de uma cadeira dessa? 25. Tem Não, a cadeira... BS noção que é a consultório. melhor cadeira de fumê que É a falaram. melhor cadeira. Tá, mas essa Cidade cadeira nova. aqui, ó, que tá na imagem aqui, essa janela com compensação, isso aqui um tapa nela, uma mão forçou, abre. O equipamento completo é uns 25 Não, mil mas reais. tudo bem, que roube alguém entra lá e vamos roubar essa cadeira. O prejuízo pro município. Peraí, qual é a obrigação de quem está à frente do município? Não é cuidar do patrimônio da população, não? Patrimônio público não deve ser cuidado, não? Tá tudo ótimo. Desculpa, gente. Perdão, eu tô errado. Eu tô ficando doido. Eu tô errado. Tá tudo certo. Não tem problema, tá, gente? Lorene, para de perseguição. Você também fica perseguindo. Põe essa roupa de mãe de santo sua, branca, e fica perseguindo os outros. Você é uma insensata. Você é uma desumana. Como é que foi que falou de coisa lá do... Você é uma insensível. Para de perseguir. Aí o povo também fica perseguindo. Ó. Qual o seu grau de satisfação com a saúde pública de Formiga? O povo, gente, ninguém aguenta o povo. O povo é difícil demais. O povo tá insatisfeito com a saúde, gente. Que absurdo, porque muito satisfeito só tem 5 pessoas, 16%. Tá bom, já é alguma coisa. Satisfeito tem 3%. Insatisfeito tem 5 pessoas, 16% também. Então, muito satisfeito e insatisfeito tem 5. Agora, muito insatisfeito tem 66%, 21 pessoas. Ô, Lorene, você fica perseguindo também o povo. Mas vale tá a tudo pena. certo, tá tudo ótimo. Vale a pena. Não tem problema. Eu continuarei, querer que Joyce, Cid, o Luciano, o Juarez, assim, que a gente tá bem próximo, né? Vamos falar Estou assim. mandando aqui, você tá doido, Flávio? Tô, doidinho. O Luciano faz parte da minha comissão junto com o Juarez Carvalho. Vale a pena fiscalizar, sim. Recentemente fui chamado na UPA, onde as crianças ficavam num cômodo do tamanho desse estúdio de vocês aqui, com 4 bercinhos lá, sem banheiro, sem fraldário, sem uma pia para fazer a higienização das mãos. Depois, quero agradecer a tia que estava com o sobrinho lá e me chamou, gritou pro socorro. 2 semanas depois, Joyce esteve lá semana passada conhecendo essa sala, esse quarto agora, com cama, com banheiro, com Vale a pia. pena. Então, Sinal vale de a que vale pena a pena. fiscalizar sim. Deixa eu te contar Agora, uma de coisa. promessa, ô Flaviano, nós recebemos mensagem aqui de amigos lá de Timburé. Sim. Foram lá e prometeram que, ó, vamos reformar o posto 3 aqui, anos. não sei o quê. Não, tiveram agora, depois da nossa Denúncia. ida a Timburé. Ah, é, o padre proibiu de usar aí, lá a igreja lá. Eles estão sem atendimento médico. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Joyce, eu tenho isso em vídeo, porque eu gravei pra depois não falar que a gente tava maltratando funcionário público. Pra distorcer informação é uma maravilha. A gente foi na UPA, tinha uma senhora precisando sair daqui porque tava com apêndice supurado. Aí ela foi pra Campo Belo. Chegou lá em Campo Belo, não era apêndice supurado. Tava uma... Perfuraram o intestino dela com numa cirurgia, esqueceram uma pinça, alguma coisa dentro dela. Beleza. Aí, na hora que a gente saiu, né, o Gerardinho é muito pão duro, ele é seguro demais, não gasta gasolina nele, vai a pé. Aí eu fui e falei, Gerardinho, entra aqui que eu vou te levar. Ele mora na rua de baixo, né? No carro, o telefone dele tocou. Chamaram a gente porque tinha uma senhora com uma criança de colo, desde 10 horas da manhã na UPA para ser atendida. A criança cheia de brutuejo, nós falamos de brutuejo ali fora, né? Isso era 2h16, eu lembro direitinho. 2h16 que eu falei a hora no vídeo. Chegamos lá, por inocência não, mas por justiça eu pedi e falei aqui, por favor, dá uma olhada, qual o nome da criança? Tal nome. Dá uma olhada na ficha lá se tá tudo certo, porque não tem lógica. De 10 horas da manhã até 2h16, pode ter alguma coisa errada, essa ficha nem chegou lá pra eles chamarem. Não tem lógica, uma criança. Ele foi lá e chamou na hora. Na hora, chamou, tava tudo certo, chamou. Na hora que chamou, a população... Isso me dá uma vergonha, gente. Sabe o que é a vergonha alheia? A população levantou e começou a aplaudir, porque a menina foi atendida. Eu não aguentei. Eu falei, inclusive tava médico, enfermeiro, o Batman, o Robin, o Homem-Aranha, o Sylvester Stallone, tava tudo lá. Vocês tinham que ter vergonha na cara, vocês são safados sem vergonha. Porque não tomar vergonha quando a população aplaude porque uma criança tá aqui há mais de 4 horas para ser atendido. Só tava filmando, eu tenho um vídeo aqui. Vocês tinham que ter vergonha, eu fico com vergonha. E assim,
São absurdos que vêm acontecendo. E, na boa, eu concordo que a maioria, 90% dos funcionários públicos são ótimos. Mas tem uma turminha de uns 10% também que se colocasse num balaio com um monte de besouro, podia pôr fogo que não fazia falta nenhuma. Não adianta, tem. Como em todo lugar tem gente boa e gente ruim. Agora, quando você não tem liderança, aí você vai ter também um monte de problema acumulado que geram até outros. Estou vendo no Rosário ontem, Cid, Cabo Cunha, Joyce e o Dr. Guilherme. Nós entramos no corredor, a enfermeira que fica nessa sala, que ficam duas, do lado de fora lá, tudo bem? Aí eu tô aqui de fora, porque a outra enfermeira tá fazendo, coletando lá o preventivo, fica do lado de fora. Isso é uma humilhação pro servidor. Humilhação. Então, eles são bons. E elas vão no carro delas. Ah, mas tem alguns também que são... formiga. Por exemplo, aquele dia mesmo teve um que virou e falou assim, não, mas posto de formiga é encrenqueiro, né? Falou conosco lá. Então, mas nós somos mesmo. A médica quis me dar uma aula de SUS fácil, a enfermeira que está lá também, sabe, povo de formiga é encrenqueiro. Eu achei aquilo assim, muito grave, né? Chamar nosso povo de encrenqueiro. Nosso povo conhece os direitos. Fabiano, O horário venceu, vamos ter que despedir, porque o pessoal já tá dando... Só para finalizar, a aula, você quer ir? Vale a pena um projeto que foi aprovado, de minha autoria, foi aprovado pelos vereadores aqui, que as pessoas me ligaram e os funcionários também ficaram bem satisfeitos. Em relação, estava indo vans com lugares ociosos para tratamento em Belo Horizonte, porque ordens do gabinete do prefeito que não era para completar esses lugares ociosos com pacientes particulares ou com desconto ou sem desconto ou com algum tipo de convênio. Igual uma cantineira, uma professora que tem o IPSENG, várias pessoas têm algum certo tipo de convênio. Então, eles estavam preferindo, dando ordens para uma van de 15 lugares, transportar apenas 10 pessoas e esses 5 lugares estavam sendo... Então, nós fizemos um projeto de lei, foi aprovado e hoje foi promulgado pela Câmara Municipal, pelos 10 vereadores e hoje está valendo. Então, o nosso trabalho de fiscalizar a vereadora Joyce, vereador Cabo Cunha, vereador Cid Correia, os outros 10 vereadores, tem a consciência que a lei municipal tem que valer a pena, sim. Porque nós vamos continuar. O nosso mandato é até 31 de dezembro do ano que vem. Estaremos cobrando. E eles colocam nós como vereadores de oposição, porque os vereadores que cobram o que está certo, a gente aplaude. Mas o que está errado, nós temos a nossa autonomia no nosso mandato de criticar. Sim. Então, nós fomos eleitos pelo povo e vamos continuar. Essa é a postura do vereador Cid Correia, eu creio que também dos outros colegas. Tá, antes de não despedir todos os colegas. Lorena, vou despedindo de você, porque você tem que dar aula, né? Sim, sim. E eu já vou encerrar também, mas obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, lembrando aqui, né, eu acho que é bom pontuar que quando a estrutura do ambiente de trabalho estava ruim para o prefeito, ele fez um novo lugar para trabalhar, né? Ele tem um novo gabinete. Fez um gabinete Boa novo. lembrança. Onde ele foi todo mobiliado com mobília de altíssima qualidade, diga-se de passagem, para que ele, e eu não vejo problema nenhum nisso, Também porque é o chefe não do vejo, executivo, acho que deve sim. trabalhasse num lugar decente. Senhor prefeito, quando o senhor sentar na sua cadeira, o senhor lembre que para estar aí no seu conforto, nós temos dezenas de profissionais de saúde que estão com atestado porque não conseguem suportar a falta de limpeza do ambiente que você hoje proporciona para que eles trabalhem. Palmas para você, Lorena. Palmas para você, Lorena. Falou tudo. Ainda vou O ter chefe uma do filha gabinete, assim. o chefe do executivo deveria ser o último a ter uma sala Minha amiga, tá? da forma com que está. Ainda vou ter uma filha assim, gente. Obrigado, Lorene. Bom, Joyce, você tinha pedido para falar? Sim, eu quero agradecer a oportunidade dada à Comissão Especial de Saúde e dizer à população de Formiga que nós estamos permanentemente fazendo o nosso trabalho de vereadores, de vereadoras, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo, além de legislar. Ou seja, vale a pena, muito bem dito pelo vereador Cid Correia, fiscalizar, porque só depois que nós passamos por essas unidades básicas de saúde é que alguma coisa foi feita. Uhum. Nós fomos no Rosário, tinha uma sala, Flaviano, mais ou menos desse tamanho aqui, com depósito até no teto. Há mais de ano a equipe tentando de lixo, de material para descartar. Sim. Né? Porque Uma sala do tamanho desse estúdio, sim. mesa inservível, cadeiras, essas Sucata. coisas. Sucata. E aí, com protocolos, inclusive, das requisições para tirar, né? Para ter um caminhão, a equipe ir lá tirar. Foi só depois que nós fomos, na outra semana, o que aconteceu? Limparam a sala.
Isso, limpeza das unidades, porque tinha unidade que o mato estava quase tomando conta dessas unidades, o mato externo, né? Foi feita a limpeza, os exames foram para serem marcados lá na Vargem Grande. Então, essas coisas vão acontecer na medida que a gente faz o nosso trabalho. É o nosso dever e nós fazemos com muita responsabilidade e acreditando que nós não estamos fazendo nada diferente, inclusive daquilo que o Eugênio fazia quando ele era vereador. Vocês foram colegas dele. Então, ninguém do Executivo tinha que ter coragem para falar de nós três, do trabalho de fiscais que nós estamos fazendo. Eles não poderiam ter coragem. Sabe por quê? Porque ele, enquanto vereador, né, o prefeito, enquanto vereador, ele fazia isso com o Aloysio. E quem teve uma gestão assim, se a gente for comparar, gente, olha o que foi a gestão do Aloysio Veloso, né, em termos de política pública na cidade. Deixa tá o certo? Luiz quieto. Então, Compara não. Então, assim, não, eu tô falando assim, você tá entendendo? Eu tô falando em termos de Nem com o Luiz, nem com o fiscalização. Juarez, Eu tô compara falando não. isso, eu tô falando assim, então, se ele, por exemplo, chegou... Gente, o prefeito Eugênio, quando era vereador, ele chegou a pedir o impeachment do Aloysio, isso está registrado nos anais da Câmara, porque a cidade estava suja, ele fala isso. Porque estava suja, então vamos fazer um impeachment. Imagina agora com essa situação que nós estamos vendo suja, na cidade. buraco, educação, saúde precária. Mano. Joyce, obrigado pela presença aqui. Gratidão, Sempre viu, estamos à Flaviano? disposição. E gratidão a todos os seus ouvintes também. A gente continua à disposição, mandato coletivo do vereador Joyce Varenga.